nossa vida e a nossa família é abençoada por Deus. Você crê nisso? Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Isso, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é que é o refrão? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Com alegria. Profetiza, queridos, profetiza. Eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia, meu Deus, aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. com alegria, Jesus. Com alegria. Eu e minha casa. E com toda essa alegria, eu tenho certeza que vocês estão profetizando com fé. Que eu e minha casa serviremos a Deus. Se na sua família, na sua casa, tem alguém que ainda não está servindo a Deus, que nesta manhã, através da tua fé, o Espírito Santo possa mover o coração dessa pessoa e ela se prostrar diante do Senhor, dizer: eu e minha casa serviremos a Deus. Pastor Antônio Carlos vai estar nos abençoando nesta manhã. Estende as suas mãos aqui para abençoar esse homem de Deus. Deus Pai, Aleluia. é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, que aqui estamos, ó Pai, com temor e tremor, ó Deus, no nosso coração. Ah, Deus, porque a tua igreja, ó Deus, está aqui para te adorar. A tua igreja, ó Deus, está aqui reunidas, ó Deus, para receber, ó Deus, a tua palavra, uma direção, Pai. Porque como está difícil, ó Deus, criar filhos, sustentar uma família nesses últimos dias, ó Deus. Mas o Senhor é aquele que nos orienta, meu Pai. É aquele, ó Deus, que está à frente, que nos conduz. É só entregar nas mãos do Senhor, confiar nele e ele o mais o fará. Senhor, em nome de Jesus, aqui está teu filho, Pai, o pastor Antônio Carlos, ó Deus, que está, ó Deus, Pai, com o coração aberto, ó Deus, para ser um instrumento em tuas mãos, ó Deus, para abençoar a tua igreja esta manhã. Que a tua graça, a tua unção, Pai, esteja sobre a vida dele, sobre a sua família e sobre toda a igreja, Senhor. Usa teu filho conforme tu queres, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Mais forte para Jesus, meu irmão. Diga para quem está do seu lado aí, olha, seja bem-vindo à casa do Senhor. Eu convidei meu irmão mais velho para estar aqui. Você está aqui, Marco? Marco, meu irmão mais velho está aqui. Não veio sem vergonha, ó. Não, faltou, não veio. Amém. Podem se assentar, irmãos. Podem se assentar. Obrigado, os músicos. Fica o Maurício aqui. Irmãos, tudo é importante, mas a palavra é essencial. O púlpito é o leme da igreja. O púlpito dá a direção à igreja. Rabi queria cantar um hino lá da harpa, no céu não entra pecado. Eu falei assim, no final a gente canta. Eu não sei cantar. Mas a gente canta, se der tempo no final, a gente bota esse louvor aí. Tem aí no multimídia esse louvor? Tem? Então, glória a Deus. Então, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, obrigado por essa manhã, Senhor, na tua casa. Obrigado pelos louvores, Senhor.
que acabamos de entoar aqui ao teu nome, Senhor da glória. Fale conosco, Senhor, nos abençoe de forma poderosa através da tua palavra, Senhor. Inunda os nossos corações, Senhor. Renova a nossa fé, renova as nossas forças, Senhor, nessa manhã, que possamos sair daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor, que o Senhor não está com seus ouvidos tapados para um clamor sincero, para uma vida que de fato, Senhor, se coloca diante de Ti, com o coração quebrantado, Senhor, uma vida que se coloca diante de Ti, Senhor, na expectativa de mudança, crendo e confiando somente na fonte, que é a Tua palavra, que é a Tua própria pessoa, Senhor. Tu és o verbo vivo, Senhor, então fale conosco. Eu também oro, Senhor, para que o Senhor repreenda nesta manhã toda a oposição à tua palavra, Senhor. Sabemos que Satanás odeia tudo que diz o nome de Deus, tudo que vem do Senhor, ele se opõe, mas nessa manhã, da mesma forma que ele se levanta, Senhor, ele já caiu em nome de Jesus. A tua palavra há de chegar em nós, a mudança há de chegar em nós, Senhor, e assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18, a nova atualizada, diz assim: Jetro visita Moisés. Jetro ou Reuel, mesma pessoa, visita Moisés. Fecha a porta ali, por favor, alguém ajuda aí. Jetro 18. Jetro 18, me distraí com a porta. Olha só, vocês têm que olhar a porta, é culpa do Maico. Êxodo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó, aos egípcios, por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-os das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou esse povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Você diga amém e vamos seguir. Queridos irmãos, permita-me nessa manhã falar deste homem, tratado em livro, filme, série, a vida de Moisés. Para você ter uma noção da importância desse homem, ele é citado no contexto islâmico, cristão e judaico. Tanto no Alcorão, quanto no judaísmo, quanto no cristianismo, Moisés é citado, é honrado e lembrado. A vida de Moisés não foi uma vida fácil. Ele era tido como um homem manso. Lá em Números 12, versículo 3,
A Bíblia fala que ele era um homem mais manso da terra. Mas esse homem era um homem como nós, sofreu, viveu, enfrentou os seus próprios limites, enfrentou até mesmo a própria vida dele, questionamentos pessoais. Então Moisés tem muito da gente, Moisés tem muito do que eu e você somos. Ele enfrentou dificuldades, nasceu já num contexto de morte, já nasce sendo perseguido para ser morto. Sua mãe Joquebede o tem, consegue mantê-lo escondido por 3 meses, depois ela não consegue mais, e aí o destino de Moisés é o quê? O Nilo, dentro de um cesto de junco, que era uma planta, e lá Miriam, sua irmã mais nova, atenta, mais nova na época, né? Atenta, observa aquele cesto, acompanha, e aí Miriam é usada por Deus de forma poderosa e corajosa, para não só salvar a vida do irmão, mas também trazer a sua própria mãe para perto da filha de Faraó, que havia pego aquele bebê de 3 meses. Então, ele já nasce nesse contexto difícil, 3 meses de vida, sendo colocado num rio, para viver, sabe lá, imagina a cena, Joquebede olhando, sua mãe, seu filho de 3 meses, indo embora assim num cesto, sem ela saber o que ia acontecer. Mas Deus estava guardando a vida de Moisés. Moisés tinha um propósito aos olhos de Deus, não era o fim da vida de Moisés, não era, e Deus dá livramento a essa criança. Então ele cresce lá no contexto egípcio, ele aprende a cultura egípcia, aprende a cultura toda, ele cresce estudando no Egito, aí alcança já a estatura adulta, já de jovem, e ali acontece o quê? Ele observa um capataz de Faraó matando lá, chicoteando lá um servo lá hebreu, e ele não aguenta aquilo, seu sangue israelita fala mais alto, ele vai lá e mata aquele egípcio, porque dentro dele, ele não era egípcio, ele era hebreu, ele era do povo de Israel. E aí ele foge para Midian, 400, 500 quilômetros do Egito. Lá ele é recebido, né, naquele poço, onde ele vê as filhas de Jetro com seus animais, ele ali ajuda elas, né, ele confronta uns pastores ali, ele tem aquele embate, espanta aqueles pastores que iam espantar os animais das filhas de Jetro. Elas chegam em casa, contam para o pai manda chamar Moisés, fala, quem é esse homem? Traz ele. Elas até falam que ele é um egípcio, né? Elas não sabiam que ele não era egípcio, e aí ele vai lá e passa a fazer parte da família, é acolhido por Jetro, acolhido por aquela família, casa com Zípora, tem 2 filhos maravilhosos, Gerson e Eliezer, e aí passa a trabalhar com seu sogro. Então ele foge desse contexto todo de morte, perseguição e tal, e encontra uma família que o acolhe, porque você lê sobre a vida de Jetro, o sogro de Moisés, e você vê que ele era um cara muito legal. Não dá para você ter raiva de Jetro, é um cara, gente boa. Lê sobre a vida de Jetro, você se simpatiza logo com ele. Você fala, rapaz, que sogro maneiro esse, eu queria ter um sogro igual a Jetro. O cara acolheu, o cara chamou Moisés, ofereceu a filha, e tudo ia bem, irmão. O Egito ficou para trás, Moisés estava a 500 quilômetros do Egito, era uma nova vida, né? Trabalho, Jetro oferece um trabalho para ele, você vai pastorear minhas ovelhas. Então ele tinha trabalho, casa, uma esposa, 2 filhos maravilhosos, quer mais o quê? Um sogro, gente boa, né? Estava lá quieto na dele lá, Jetro, vascaíno, tranquilo, na dele. Aí eu sabia que tu ia rir. Aí chega Moisés, flamenguista, entendeu? Do nada, lá do Egito. Aí você tem que aceitar esse cara na tua casa, entendeu? Aí Moisés senta no sofá da sala de Jetro, pega o controle, pede para ver. Olha, só Jesus na vida de Jetro. Mas Jetro era um cara gente boa. Era um sogro gente boa, né? Parecia até aquela música que tu sabe, você vai dizer que não sabe, mas tua idade vai te entregar. Tinha uma música popular, né, que dizia, tudo está no seu lugar, viu como tu já até riu? Graças a Deus,
graças a Deus. Tu sabe, tu conhece essa música, não conhece? Não precisa entregar a tua idade não, tu cantou isso. É uma música muito antiga, que dizia, tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Mas toda essa calmaria, toda essa maravilha, né? Para Moisés, o Egito era passado, já tinha ficado para trás, acabou, esquece. Mas para Deus era um clamor que chegava até a ele. Pega sua Bíblia e volte aí para Êxodo 2, 23. Êxodo 2, 23. Para Moisés, o Egito era passado, para Deus era isso aqui, olha. Êxodo capítulo 2, versículo 23. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles o que, irmãos? O que eles fizeram? Clamaram, repita bem alto, clamaram. E o seu clamor chegou a quem? Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então, para Moisés, o Egito era passado, já tinha ficado para trás, a vida estava boa, uma ótima esposa, 2 filhos, uma família, trabalho, precisa mais de quê? Um sogro gente boa, que acolheu ele, tratou ele muito bem. O que ele precisava mais? O último lugar que Moisés queria voltar é para o Egito. Então, muitas vezes, a minha vida e a tua vida, ela para em lugares em que para a gente está muito bom, ou para a gente está muito ruim também, não é bom, e a gente até se conforma com aquilo que não é bom, e acha que aquilo não vai mudar, e que não, Deus não pode mudar aquilo. Você acaba até se conformando, dizendo, é meu destino, eu nasci para isso, ou eu não nasci para isso, e você acaba achando que aquilo ali é o fim, parou ali, mas ainda te falta uma coisa, irmão. Ainda falta uma coisa para a minha vida. A minha geração, né, os jovens da minha época, a gente falava assim um para o outro, cara, se a gente não der em nada, pelo menos a gente tem que fazer 3 coisas. Aí eu falava o quê? Plantar uma árvore, ser office boy. A gente falava um para o outro, a gente precisa plantar uma árvore, ser office boy e servir o quartel. A gente pelo menos tem que fazer essas 3 coisas na nossa vida. Se a gente não fizer essas 3, a gente realmente não serviu para nada, né? Então, servir o quartel, plantar uma árvore e pelo menos ser office boy, porque a gente na nossa época, o office boy, ele conhecia o centro do Rio todo, ele andava toda a cidade, entregava encomendas em todos os lugares, então você conhecia tudo que é lugar, pegava ônibus. Então, pra gente, falava isso um pro outro, e se a gente não der em nada, pelo menos planta uma árvore, serve o quartel e vai ser office boy. Do resto a gente não sabe. Mas não, irmão, Deus tem mais na nossa vida. Faltava uma coisa que eu não entendia naquela época. Precisava da 4ª coisa para eu ser completo: viver o propósito de Deus na minha vida. Você já viveu o propósito de Deus na tua vida? Você já olhou para o céu, já clamou, já perguntou a Deus qual é o propósito de Deus para a tua vida? Como você tem vivido nessa terra? Conformado ou muito satisfeito? Está tudo muito bom? Está tudo muito bem? Você tem vivido dessa forma porque para Moisés estava tudo certo, tudo resolvido. Mas para Deus havia um clamor sendo feito por um povo que gemia, que clamava, e Deus entrou com providência através da vida dele. Havia um clamor, e um dia a sarça acendeu para Moisés. Pode ninguém estar clamando por você, pode nem a igreja estar orando por você, mas faça o teu clamor, creia no Senhor, e a sarça vai acender para você. Não viva uma vida sem propósito, sem sentido, como se você fosse só um corpo, uma alma andando pela terra. Deus quer fazer algo na minha vida e na tua vida. Êxodo 3:10, Êxodo 3:10. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo. Deus está falando para você, agora venha.
Não tenha medo, clame ao Senhor. Moisés não queria ir. O Egito era o último lugar que ele queria ir. Ele cometeu um assassinato. Ele fugiu daquele lugar. Ele estava a 500 quilômetros daquele lugar. Era o último lugar que ele queria voltar. Mesmo Deus concedendo poderes a ele, ele resistia de voltar para aquele lugar. Era o último lugar que Moisés queria estar. Era no Egito. Ele estava em Midian, tranquilo, vivendo em paz. Em alguns casos Deus faz isso por dois motivos. Primeiro, ele nos leva de volta para um lugar onde a gente não queria estar de novo, porque nós não vencemos ainda algo na nossa vida. E segundo, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida e Ele é que nos guarda. Nenhum mal chegará até a nossa tenda. Se Deus te trouxe de volta, ou constantemente Ele te faz voltar para um lugar, uma situação, é porque você ainda não venceu um determinado obstáculo. Ainda há uma oposição que precisa ser vencida. Moisés precisava encarar Faraó de novo, embora não fosse o mesmo do Êxodo, embora não fosse o mesmo da época do assassinato, foi outro do Êxodo. Deus queria mostrar para Moisés que o Egito não era um monstro, que ele poderia encarar esse gigante de frente de novo, e ele venceria. Qual é o Egito da tua vida? Qual é o lugar que você não quer estar? Qual é a situação que você pediria de todo jeito para não voltar lá? É lá que Deus vai te colocar cara a cara com o Faraó. Porque Deus, Ele promete, Ele guarda. E aí ele continua no contexto. Deus promete livrar o seu povo. Ele institui a Páscoa, envia as pragas, depois institui a Páscoa. E aqui há algo maravilhoso. No Êxodo capítulo 12, avança um pouquinho. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia, mexa na sua Bíblia, abra ela, leia a sua Bíblia. A instituição da Páscoa. Deus institui a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, olha, dia 10, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. E aí, mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, pois aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até que dia? Até o 10º? Então olha aqui, 4 dias. 4 dias esse cordeiro, esse animal, ficava guardado, sendo examinado pelos sacerdotes. Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de detalhes. Em Êxodo 20, 26, Deus se preocupou com a nudez do sacerdote. Com a nudez. Quando ele subisse a escada, ele teria que ter cuidado com a sua nudez. Olha como Deus é detalhista. Deus se preocupa com os detalhes. Mas ele se preocupa com um fio. Mas ele se preocupa com uma caixa. Mas ele se preocupa com a porta. Deus é Deus de detalhes. Deus não opera em ambiente bagunçado, sujo. Não opera. O nosso Deus se preocupa sim com os detalhes. Até no subir da escada do sacerdote, Deus se preocupou. Quem que pensou nisso? Ninguém. Mas Deus pensou. Olha, cubra sua nudez, cuidado ao subir a escada. E Deus é assim conosco. Deus envia o seu povo, mas antes Ele prepara. Ele supre com os elementos pascais. Ele institui a Páscoa, não por qualquer motivo, é porque o povo enfrentaria grande situação no deserto. Então Ele institui a Páscoa. Ele supre o seu povo do pão asmo, tem o cordeiro assado, as ervas amargas,
e eles precisavam passar lá o sangue do cordeiro nos umbrais das portas para livrar o povo. Então Deus, ele supre, ele purifica esse povo, ele cinge esse povo com o cajado, com a sandália. A Páscoa não era somente uma festa, irmãos, era uma preparação para o que viria pela frente. A Páscoa não era só uma festa, era algo que eles enfrentariam lá na frente e eles não sabiam. Faraó, na teologia cristã, tipifica Satanás. O Egito, na teologia cristã, tipifica, simboliza o mundo. Então eles enfrentariam essa oposição. Satanás é inimigo do Deus vivo. Se você serve a Deus, se você ama a Deus, você tem um opositor. Você tem um opositor. Você precisa saber e precisa estar cingido com o cajado na mão, com a sandália bem apertada aos pés, com a roupa, purificado pelo sangue do Cordeiro, alimentado com o pão vivo. Isso fala de Cristo. Vamos lá em João 1:29. Abra sua Bíblia, João 1:29. Se você não tem Bíblia, você é visitante, o multimídia te ajuda. Só olhar para a parede, mas se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia. João 1:29. Diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse o quê? Leiam comigo, igreja. Eis o Cordeiro de Deus que tira... Vamos todos juntos. Eis o Cordeiro que tira... De novo. Eis que tira o pecado do mundo. Lembra dos 4 dias? Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele foi examinado por 4 dias. Quando ele entra em Jerusalém, ele é examinado 4 dias, indagado. Nenhum pecado se achou nele, nenhum crime se achou nele. Ele foi indagado, ele foi questionado pelos herodianos, pelos saduceus, pelos fariseus, pelos zelotes, por Pôncio Pilatos, por todo o Sinédrio inteiro, todo mundo, que era o tribunal de justiça lá dos judeus. Sinédrio significa isso, tribunal de justiça deles. Lá se debatiam, lá se resolviam as questões das leis. E Jesus ficou 4 dias, assim como, porque ele é o Cordeiro Pascal. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, irmãos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não há como viver uma vida em Deus sem um propósito. Não há como viver uma vida em Deus amarrado, preso. Se há algo amarrando a tua vida, acorrentando você, impedindo você de andar, hoje você será liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eles passaram 430 anos lá, o povo hebreu é liberto da servidão do faraó. Foi um tempo difícil, isso começa lá em Jacó. E aí eles acabam vivendo aquela libertação, mas pensa, 430 anos sob a escravidão, debaixo de um jugo, e de repente alguém diz assim: agora você está livre, agora você é liberto, agora você não é mais escravo. Eles não sabiam nem que era hora, eles não sabiam nem que era dia, que era noite, eles só sabiam que era servir, apanhar, eles só sabiam que era se submeter a Faraó. E ali Deus começa a guiar o seu povo pelo deserto e mostra a eles durante o dia, através de uma nuvem, o caminho, à noite, através da coluna de fogo, e eles atravessam o Mar Vermelho a seco, leia a sua Bíblia. Não tem história de era uma fase do ano que a maré e não sei o que esses historiadores insistem em dizer. Não, eles passaram a seco, não com o pé molhado. Eles acampam em Refidim, Deus manda o maná, acampam em Refidim, que era o lugar do acampamento, falta água, tem murmuração, Deus manda ele bater na rocha, lá em Refidim. Aí bater, ferir, falar,
Alguns fazem uma confusão aqui, a gente vai falar. Refidim era o lugar do acampamento, onde eles estavam acampados. Horebe era o monte, onde estava a rocha. E lá é que Moisés, ele cumpre o que Deus manda a ele. Vamos lá aqui em Êxodo 17:6. Volta para Êxodo 17:6. Êxodo 17, versículo 6. Diz assim: eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha. Aonde, gente? Em Horebe. Aí Deus fala para ele fazer o quê? Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Bem, aqui em Refidim, tudo bem. Embora o povo tenha reclamado, murmurado, com falta d'água, Moisés faz o que Deus manda. Moisés bate na rocha, a água sai. A rebelião, o pecado, o problema que aconteceu em que Moisés peca e ali ele não entra na terra prometida, está relatado em Números 20. Ele até muda, você vê que Moisés muda até o linguajar. Ele, o homem mais manso da terra. Vamos aqui em Números 20. Números 20, versículo 10. Números 20, versículo 10, diz assim, leiam comigo, Números, é um pouquinho à frente. Números 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Isso não é em Refidim, isso aqui é em Meribá, outro lugar, outra situação. Então Moisés, agora escutem, diz aqui no 9, então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, com este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, então Moisés lhe disse, olha aqui, olha o texto, agora escutem o quê? Bem forte, agora escutem, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e fez o quê? Feriu a rocha quantas vezes? 2 vezes. Deus falou para ele falar a rocha, falar. Volta aqui no versículo 8, olha a ordem de Deus qual era no versículo 8. Olha aqui, pegue o seu bordão, ajunte o povo, você e quem? Ele, irmão dele. E diante do povo faça o quê? Falem, não era nem para tocar nem bater, era só para falar. E ele já num grau de pressão, de humanidade, como nós, cedeu ali a pressão, e ele usa, e agora escutem, rebelde. Imagina um homem manso falando assim? Tu imagina um homem manso, falando, agora escutem seus rebeldes. Isso é um homem manso? Ele estava ali no grau dele, de pressão, de estresse, de humanidade, e ele ainda pior, ele vai lá e 2 vezes na rocha. Pá, provando que ele estava mesmo irado. E aí vem aquela resposta de Deus, né? Que a gente sabe, ele passou ali não ter a oportunidade de entrar na terra prometida. Até Arão podia falar, porque Deus permitiu, mas ele não deixou nem o irmão falar. Arão podia ter falado a rocha, mas Arão não fala. Moisés não deu nem essa oportunidade para o irmão dele. Aí Deus decreta, porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar esse povo à terra que lhe dei. Uma atitude nossa pode comprometer toda a nossa casa. Não perca a paciência, não ceda a pressão, irmão, irmã, não fira a rocha. Se Deus mandou você falar, fale. Se Deus mandou você bater, bata. Não fire a rocha. Era só crer. Deus fala para ele, porque vocês não creram em mim. Vocês não creram, né? Então vocês não vão também levar esse povo, todo um povo, tantas famílias, tantas crianças, tantos jovens, tantos adolescentes, idosos, perderam a oportunidade de entrar. Foi o que Jesus disse para o chefe da sinagoga. Vamos lá em Marcos 5. Marcos, capítulo 5. Amém ou não amém? Amém. Igreja local de Bíblia não é, amém? Amém. Marcos, capítulo 5.
Marcos capítulo 5, versículo 36. Marcos 5, 36. 35 mesmo, versículo 35. A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e o irmão de Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava, tomando a criança pela mão. Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Talitá cumi, diga aí comigo aqui. Talitá cumi, de novo. Cumi, de novo. Ainda que riam de você, ainda que riam de mim, ainda que debochem da nossa situação, Deus vai dar vida ao que está morto. Deus vai dar vida ao que está morto. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. A alegria vai voltar, irmãos. A paz vai voltar ao teu coração. Nós não vivemos em qualquer cidade, nós vivemos numa cidade difícil, chamada Rio de Janeiro. Mas Deus há de guardar cada família aqui nessa manhã. Os amalequitas atacam Israel, seguindo a cronologia. E os amalequitas eram um povo traiçoeiro, atacavam por trás, descendentes de Amaleque, descendentes de Esaú. Nós sabemos a história de Jacó e Esaú. Esaú chora amargamente porque perde a bênção para o irmão. Não é isso? Esaú nasce primeiro, Jacó nasce segurando o calcanhar dele. Isso vem de longe, os amalequitas vêm de longe. Isso vai passando de geração em geração. Deus guarda, dá vitória. Aí eu pergunto a você, o povo sai do Egito com o quê? Os despojos, ouro, tudo que eles puderam pegar dos egípcios. Eles saem de lá com pão, eles saem de lá com ervas amargas, com ainda um pouco de pão, de cordeiro, etc. Mas você vê algum relato que eles saem do Egito armados, com espadas, lanças, escudos. E como eles vencem os amalequitas? Como eles vencem aqui essa batalha? Moisés permanecia com os braços estendidos. Enquanto Moisés permanecia em oração, clamando ao Deus de Israel, o povo vencia e prevalecia sobre os amalequitas. Não há inferno, não há Satanás que vença um povo que clama ao Senhor. Uma mãe que dobra o joelho na madrugada, um pai que ora a todo momento pelo seu filho. Não há amalequita que invada uma casa onde há a marca do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor que tem guardado a nossa vida nesse Rio de Janeiro complicado. Você não faz ideia quando você vai trabalhar e volta, quanto perigo você passou, quanto perigo eu passo. E nós à noite estamos na nossa casa, deitado do lado da nossa esposa, do lado das nossas filhas. E aí vem o encontro de Êxodo 18, que eu acho lindo demais. Quem é? Jetro e quem? O sogro com ele. Êxodo 18, 6. Volta lá para Êxodo 18, versículo 6. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos.
eu, Jetro, seu sogro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Irmão, de um lado, um fugitivo do Egito, ex-assassino, cheio de complexo, não sabia falar, botou um monte de empecilho para servir a Deus. Não vou, não quero, não sei falar, eu gaguejo, eu erro as palavras. Dentro dele ele sabia que tinha cometido esse assassinato. Não é fácil para um homem, para uma vida, ter vivido essa situação. Aí ele tem o privilégio de viver a teofania de Deus. É um nome bonito na teologia. Teofania, que é a forma que Deus aparece, se manifesta. Teo é Deus, fania é aparição, manifestação. Então você junta a teofania, ele vive essa experiência da aparição de Deus, ele vê a sarça, ela arde, mas ela não queima. Isso tem relação com os 400 anos que Deus guardou o seu povo no Egito. A sarça não consumiu o povo resistiu por 400 anos, 430. De um outro lado, um ex-idólatra, sacerdote de Midian. Midian era uma terra idólatra, eles adoravam Baal Peor e tantos outros deuses. Jetro era um sacerdote de Midian, ele não servia a Deus não. Ele se converte ao ouvir todos os feitos do Senhor na vida de Moisés e do povo de Israel. Olha que encontro, olha 2 homens, e Deus transforma a vida dos 2, e Jetro era tão sensível, e ele leva quem para o olho do furacão? Ele leva quem? Esposa e filhos. Qual é o pai, qual é a mãe nesse lugar aqui, que pode estar na pior da situação, na maior da crise, quando ele olha para sua esposa, para suas filhas ou para os seus filhos, é um bálsamo no coração de qualquer um. É ou não é? Você olha para suas filhas, você olha para sua família, mesmo você que não tem filho, não tem filha, você olha para sua mãe, você olha para o seu pai, e você tem um bálsamo no teu coração. É ou não é verdade? Você olha seu pai com saúde, sua mãe com saúde, seu tio, sua tia, você se alegra. E Jetro teve essa sensibilidade e leva de volta. Por mais ocupado que você esteja, meu amigo, minha irmã, dê atenção à sua família. Para Moisés estava muito bom como estava, né? Mas Deus queria mais. Mas é preciso crer e clamar para que Deus capacite você para algo novo. Zípora, Gerson e Eliezer, isso é que aqueceu o coração de Moisés. Isso é que alegrou o coração daquele homem. Pensa no peso. Pensa, porque Jetro fala o que para ele? Que ele não fazia boa coisa, né? Atendendo todo aquele povo, se cansando, até o entardecer. E Jetro vai lá e aconselha ele e diz: não é bom o que você faz, não é bom o que você está fazendo. O conselho veio de dentro de casa. O carinho veio de dentro de casa, o acolhimento de Jetro veio de dentro de casa. Para um homem ocupado, para um homem cheio de complexo, para um homem cheio de problema, a família foi o melhor lugar. O mundo diz que a família acabou, mas a igreja ela declara que a família é projeto do Senhor. Não há família falida para alguém que clama. Não há filho perdido. Não há filho perdido para uma mãe que clama. Isso acontece. É preciso crer e clamar. A sarça vai acender na tua vida, meu irmão. E ela não virá para te queimar, para te consumir, não. Ela virá para avivar o propósito de Deus na tua vida. Porque Moisés estava na maior paz. Tudo que ele não queria era ver essa sarça. Tudo que ele não queria era ouvir essa voz. Tudo que ele não queria era voltar para o Egito. E Deus diz para ele: eu ouvi o clamor do meu povo.
O gemido do meu povo chegou até mim. Então, nessa manhã, eu quero orar pelas famílias, pelas vidas que aqui estão, mas você vai clamar comigo ao Senhor. Você não vai orar, você vai clamar, porque a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo, o gemido daquele povo. Deus ouviu. O nosso Cordeiro Pascal está aqui nessa manhã e Ele é Cristo. Ele está aqui nessa manhã. Curve a sua cabeça agora, feche os teus olhos, em nome de Jesus. Quero convidar aqui em cima o Ministério de Família, através do Diácono Francisco, sua esposa, porque nós vamos clamar. Nós vamos orar pela tua casa. Nós vamos orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Porque quando Deus ouve um clamor... Ah, meu irmão, vamos ficar de pé toda a igreja. Os irmãos podem tocar um louvor. Vocês estavam cantando que doce está em tua presença. Vocês sabem tocar? Sabem que doce está em tua presença? Toca aí. Aleluia. Isso mesmo, dê glória a Deus. Fecha os teus olhos. Porque a presença de Deus, ela é como a sarça ardente, mas ela é doce. Ela é doce. Aleluia. Fecha os teus olhos, vamos cantar esse louvor. Que doce está em tua presença, Senhor, contemplando a formosura da tua majestade, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Wagner pode ministrar. Aleluia. Quão doce está em tua presença. Se você conhece, adore o Senhor. Contemplando a formosura da tua majestade. Isso. E reconhecendo que tu és o Senhor, Todo-Poderoso e o grande eu sou. Que doce está, que doce estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade, reconhecendo que tu és o Senhor, Todo-Poderoso e o grande. Levante suas mãos e diga: Santo, Ele é santo. Santo, Ele é santo, santo, meu coração se uniu a essa melodia angélica. Vamos clamar ao Senhor agora. Oh, aleluia. Abra os teus lábios agora, irmão. Senhor, nosso Deus e Pai. Olha esse Deus poderoso. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor querido, e estamos aqui representando a nossa casa, Senhor. Aleluia. Senhor amado e querido, Tu és o Deus que criou a família, Senhor. A felicidade, a segurança da família está nas Tuas mãos, ó Pai. E nesta manhã, nós fazemos como os filhos de Israel, nós clamamos a Ti, Senhor amado. Cada irmão representando a sua casa. Nós clamamos, ó Deus amado, pelo milagre dentro deste lar, Senhor. Nós clamamos pela salvação do ente querido. Nós clamamos pela restauração desse casamento. Nós clamamos pela libertação desse filho, ó Pai amado. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã seja uma manhã de milagre na família, que nesta manhã seja uma manhã
de libertação na família, Senhor querido. Nós clamamos, ó Pai amado, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Senhor querido, se alguém entrou aqui, Senhor amado, com um caso impossível, com uma causa impossível, Senhor querido, Tu és poderoso para dar vitória hoje. Deus querido, Tu és o Deus que mudou a vida de Moisés e lhe deu uma família que foi uma bênção, Senhor. Senhor, nós clamamos por cada família nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, que a salvação entre nessa casa, que a libertação entre nesse lar, que a cura divina entre nessa família. Senhor, que esse casamento que era dado como um caso perdido, que seja restaurado, que esse filho que estava longe, que seja, Senhor amado, restaurado na Tua presença, que a salvação, que a luz do Senhor entre dentro de cada lar, representado nesta manhã, e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, restaura esse casamento, tira a frieza, tira a apatia, renova o amor, renova, Senhor, a paixão, a cumplicidade, Senhor amado, o relacionamento pais e filhos. Senhor, nós repreendemos a rebelião. Foi falado sobre rebelião. Senhor, os nossos filhos são descendência consagrada, são herança do Senhor. Em nome de Jesus, que o espírito de rebelião saia da vida dos nossos jovens, mas que sejam bênçãos nas mãos do Senhor. Senhor, abençoa as crianças, Senhor, amada as nossas crianças, Senhor, guarda, Senhor, livra os nossos filhos, Senhor, levanta uma geração poderosa nas Tuas mãos, cheia do Espírito Santo. É isso que nós clamamos nesta manhã, Senhor, pela Tua presença. Um cordeiro para cada família foi profetizado aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, nós continuamos Aleluia, a clamar, aleluia. Deus, pelas famílias. Continue clamando, Senhor, irmãos. nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra nessa manhã. Moisés, ó Deus, foi um grande homem de Deus. Senhor, um homem que falou com o Senhor, que subiu ao monte de Deus e falou com o Senhor face a face. Senhor, mas não foi uma faculdade, não foi o mundo, não foi o Egito que o ensinou, não foi, Senhor, os seus talentos, os seus dons e a sua capacidade, mas em todo o tempo na vida de Moisés, foi a Tua misericórdia, através da família. O Senhor usou a sua mãe, o Senhor usou a sua irmã, o Senhor usou o seu irmão Arão, o Senhor usou o seu sogro Jetro, usou a sua esposa Zípora, usou, Pai, em cada momento da sua vida, para trazer livramento, para trazer, Senhor, consolação, para trazer avivamento. Foi a família que o Senhor usou. Em cada momento da vida de Moisés, nós vemos uma marca de família, nós vemos um homem que foi guardado, foi cuidado, foi forjado por uma família. Então nós, como igreja, nós queremos entender o papel que a família tem, Senhor, para a edificação, Senhor, para a consumação do Teu projeto. E nós nessa hora oramos por cada familiar, oramos pelos pais, oramos pelos filhos, oramos, Senhor, pelos irmãos, oramos, Senhor, por toda a parentela, Pai, porque ninguém chega a nenhum lugar, a algum lugar sozinho. Nós somos fruto de intercessão, somos frutos de oração, e queremos agora, como igreja, como família, orar também pelos nossos, Senhor, orar pelos filhos, orar pelas esposas, pelos maridos, que recebamos revestimento do alto, ó Deus, que possamos receber sabedoria, como Jetro recebeu, que possamos
receber, Senhor, Deus, a unidade, Senhor, de um irmão, como Arão foi com Moisés, ó Deus. Aleluia. Ajuda, Senhor, a cada um de nós nessa manhã, seja qual for a nossa posição no reino, a nossa posição no lar, mas que sejamos instrumentos de Deus. Senhor, foi tu, ó Pai, com Moisés, mas o Senhor em todo o tempo usou a família com todos os seus defeitos, mas também com as suas qualidades. O Senhor usou a família. Então, meu irmão, minha irmã, receba nessa manhã um avivamento, um fortalecimento. O teu papel dentro da tua casa é importante para o Senhor, é um instrumento de Deus para edificar vidas, para edificar lares, para edificar famílias. E assim cremos, Senhor, que essa palavra nos visitou nessa manhã para nos fazer também vencer, avançar, Senhor, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Aleluia. O tema dessa mensagem é: quando Deus ouve um clamor. Quando Deus ouve um clamor. Em 1991, eu fui para a escola de aprendizes de marinheiros do Ceará, a famosa EANSE, a qual eu amo demais, aquela escola. Lá passei um ano. Ao chegar naquela escola, eu não era nada, não sabia nada, não conhecia. Eu não era católico, eu não era espírita, eu não era protestante, eu não era nada. E ali nós recebemos, pode continuar tangendo. E ao chegar lá, a gente recebe o uniforme. Você recebe um saco azul com todo o teu uniforme, né? E eu mexendo naquele saco, guardando as coisas no armário, aluno. Também vinha dentro daquele saco azul um Novo Testamento. Aí tem um livrinho aqui, um livrinho cinza. E um dia de serviço à noite dentro da escola, que a gente dava serviço, eu peguei aquele livrinho e botei no bolso. E fui andando por dentro da escola, sozinho, à noite. Tirei aquele livrinho, Novo Testamento, abri, fui lendo aqui, lendo ali, e sem nenhuma direção, assim, lendo várias folhas. E lá atrás, na última folha, estava escrito: se você reconhece que é um pecador e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, assine, estava escrito isso, assine e coloque a data aqui. Aí eu peguei minha caneta, falei: bem, se eu assinar isso aqui, eu estou dizendo que Jesus é meu Salvador, eu sozinho, dentro da escola, perto do canhão, tinha um canhão assim. Parei perto do canhão, botei a data. Eu não lembro o dia, mas eu lembro o mês. Fevereiro de 91. O dia eu não lembro. E assinei: Antônio Carlos Rodrigues Castelo Branco. A partir desse dia, eu creio que foi o dia que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu nunca tomei uma atitude assim pública como dentro de uma igreja. Mas para mim, esse foi o dia em que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E andar com Jesus é a melhor coisa do mundo. É o melhor amigo que a gente pode ter. E Paulo, ele diz em Romanos 10:9: se com a sua boca confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você será salvo. Alguém nesta manhã deseja entregar a sua vida a Jesus e ter Ele como seu único e suficiente Salvador. Jesus salva. Você nunca fez isso em lugar nenhum, não tenha vergonha nem medo. A tua família precisa de você. Jesus está te esperando. Aceite o convite hoje do Espírito Santo. Alguém no nosso meio deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador? Só levante a sua mão e eu vou orar por você. Alguém aqui nessa manhã que nunca fez isso e deseja entregar a sua vida a Jesus, ou estava afastado do caminho? Pastor,
no percorrer aí eu desviei, eu afastei, eu pequei, pastor, eu estou fraco, não consigo voltar. O Senhor libera teu braço agora. Você quer voltar para Jesus? Levante a sua mão aí e diga: eu quero voltar para Jesus. Há alguém no nosso meio assim? Não há? Então olha, vamos aplaudir o Senhor poderoso, que hoje ouviu o nosso clamor, que hoje entrou com providência na nossa vida. Aplauda Ele bem forte. Aleluia. Glória, glória a Deus. E só para finalizar o testemunho, eu aceito Jesus em Fortaleza, dentro da escola da Marinha. Aí depois de 2 anos sou batizado. No dia do meu batismo, faltou? Faltou? Fala bem forte, água. Faltou? Como que vai batizar se não tem água? Só tinha que ser no meu mesmo, né? Aí sabe o que o pastor Celso fez, que hoje é bispo Celso lá de Vila da Penha? Não vai ter batismo? Pera aí, nada que um carro-pipa não resolva. E aquele mangueirão por dentro da igreja do bombeiro, enchendo o tanque batismal. Fui batizado com água de carro-pipa. Mas glória a Deus, amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Poder se assentar. Não, peraí. Desculpa, sou eu. Bem, Chico, antes de eu fazer o ofertório e dar um breve anúncio, o Chico tem uma palavra. Amém, queridos. Abrace suas esposas aí, se tiver os filhos ao lado, abracem eles também. Vamos orar junto em família. Vamos orar. A minha já pegou aqui por trás. Aleluia. Você que não está, que possa estar aqui, mas está com o coração triste, brigaram essa noite, discutiram, falaram algumas coisas que não agradou a sua esposa, o seu marido, sai do seu lugar e vem aqui, fica ao lado da sua esposa, que eu sei que tem gente aqui. A sarça vai acender. Fica ao lado da sua esposa aí. Vamos aplaudir ao Senhor, gente. Amém. Deus mostra. Pede perdão aí em nome de Jesus e abraça aí em nome de Jesus. Vem cá, minha filha. Amém, queridos. Vamos ficar lado a lado em famílias aí. Nós somos uma família. O nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso. Deus Pai. É o Senhor, o Deus que cuida na nossa vida, Pai. É o Senhor, o Deus que cuida da nossa família, Pai. Senhor, se o Senhor não guardar, ó Deus, a nossa casa, meu Pai, em vão vigia o sentinela, ó Deus. Se o Senhor, ó Deus, não guardar, ó Pai, a mente e o coração, ó Deus, Pai, da nossa família, Senhor, dos esposos, das esposas, dos filhos, ó Deus, Pai, Senhor, Pai amado, será uma casa dividida, uma casa conturbada, Senhor, uma casa, ó Deus, onde o Senhor não tem liberdade para atuar, ó Deus. Senhor, mas em nome de Jesus, meu Pai, como foi, ó Deus, Pai, entoado o cântico, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tudo que tem se levantado, Deus, para tirar a paz, para tirar Senhor da glória, o amor, para tirar, ó Deus, para a alegria dentro dos lares, Senhor, seja repreendido agora em nome de Jesus. Toda palavra que vem, ó Deus, do inferno, meu Pai, para atingir os corações, ó Deus, dos esposos, dos cônjuges, ó Deus, Pai, dos filhos, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Pai, que a tua graça, Senhor, que teu Espírito, Senhor, possa ter liberdade, meu Pai, em cada lar, e que cada lar, ó Deus, possa ser um farol iluminado por ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor está fazendo nesta manhã e ainda vai fazer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então vamos nos preparar para ofertar. Podem se assentar os irmãos diáconos.
que estão escalados para o ofertório, por favor. Pastor Leandro está aí, pastor Isaías. Pastor Leandro está aí? Para ele nos ajudar, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Diácono Paulo, pode ajudar o pastor Isaías aqui, você passar os envelopes também. Então, o